E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Matheus, sou engenheiro de software e vou fazer essa série aqui resolvendo a Blind 75. Para quem não conhece, a Blind 75 é uma lista de exercícios criada por um engenheiro de software da Meta, ele criou há algum tempo. É uma lista muito conhecida para quem quer aumentar seu conhecimento em estruturas, algoritmos de dados. E ela é conhecida porque ela é uma lista que tem relativamente poucos exercícios, mas são poucos exercícios que condensam muitas técnicas, muitos padrões, muitas estruturas de dados e algoritmos que são utilizadas em outros exercícios, né, num número maior de exercícios. Então, uma lista com relativamente poucos exercícios que vai te preparar para fazer muitos outros. Se você quiser completar aí a Blind 75, ver quais exercícios, tem meu site aqui, mateusoncoach.com/pratique. Lá tem como você ver todos os exercícios da lista, separado por tópicos, e ir marcando os que você terminarem ou não. Se você clicar, vai te levar para o exercício no LeetCode. E é isso. Bora começar com o To Sum. Ele é o primeiro exercício dessa lista. Ele é um exercício clássico aí de algoritmo e estrutura de dados, é um dos exercícios mais feitos. Ele é um exercício considerado simples, ele traz vários elementos que vão ser utilizados ao longo da sua jornada aí de estudos, de aprendizados, para fazer outros exercícios. Então, é um bom exercício para se começar. O que que ele diz? Ele diz assim: você vai receber um array de inteiros chamado nums e um inteiro chamado target. Então, você vai receber alguns números e um alvo. Você vai ter que retornar os índices de dois números que estão nesse array nuns, faz que os números que estão nesses índices, quando adicionados, resultem no alvo. Eu vou explicar um pouco melhor aqui para baixo. Você pode assumir que cada input, né, vai ter exatamente uma solução, então sempre vai ter uma solução única, não vai poder ter mais de uma solução, e que você não pode usar o mesmo elemento para soma duas vezes. Você pode retornar a resposta em qualquer ordem. Beleza, vamos descer um pouco aqui e ver os exemplos, e que a gente consegue tirar dos exemplos. Então, a gente vai receber esse nums, aqui ele é um array de inteiros, e o target, que é o nosso alvo, 9. A gente vai precisar achar dois números aqui, que se somados dão 9. E retornar os índices desses números. Então, os índices estão aqui em cima, né? Vou pôr 0, 1, 2, 3. Nesse caso, o output esperado é 0 e 1, porque os números que somam 9 são 2 e 7. Eu poderia retornar 0 e 1 ou 1 e 0, porque ele diz ali em cima que a ordem não importa. Eu tenho certeza que vai existir essa solução, e se eu achar essa solução, eu sei que é a única. E aqui no exemplo 3, tem como a gente ver algo interessante, que é algo que o exercício coloca também, que é que não tem como a gente somar dois números iguais para fazer um número, né? Então, aqui no caso, a gente tem na posição 0 e 1, a gente tem o 3 e o 3, o target é o 6. Eu não poderia retornar 0 e 0 aqui, né? Como output, nem 1 e 1, usando o mesmo número, somando o mesmo número com ele mesmo. Então, aqui eu retorno 0 e 1 ou 1 e 0. Fechou. Para resolver, eu vou mostrar duas soluções. Uma que é a solução de força bruta e outra que é a solução melhorada, uma solução mais otimizada e a solução esperada para esse exercício. Eu preparei aqui um exemplo, um outro exemplo que não está descrito aqui, só para a gente conseguir trabalhar sem saber a resposta, né? E chegar na resposta juntos. A gente tem um número que tem o 3, 1, o 7, o 9 e 8, e o nosso target é o 15. Ou seja, a gente quer achar dois números aqui que, se somados, vão resultar no número 15. Qual que é a solução de força bruta? A solução de força bruta se assemelha muito à solução que a gente pensa de forma espontânea, né? Ou que a gente, inclusive, poderia utilizar se a gente não tivesse a ajuda de um computador para resolver. Que é qual? É a gente olhar o primeiro número, começar olhando no primeiro, né? E ver, bom, eu tenho um 3 aqui. Qual outro número eu preciso achar para que eu tenha o resultado 15? Então, para saber isso, eu faço 15 menos 3, eu chego no que é 12. Então, eu penso, bom, eu vou olhar todo o restante do array aqui e ver se existe algum número 12 nele. Então, eu olho esse primeiro, vejo qual número eu preciso pesquisar e vejo todos os elementos do array. Vejo que não tem o número 12. Então, eu vou para o próximo. 1. Olhando o 1, qual número eu preciso encontrar dentro do array para que eu some 15? 15 menos 1, 14. Então, eu olho o restante do array para procurar o 14.
Não encontro, então vou para o próximo número. Perceba que aqui eu só olhei para a direita, eu não preciso olhar de novo para a esquerda, porque eu já vi a combinação do 3 com 1, né? Quando eu estava olhando, quando a flechinha azul aqui estava no 3, então eu só olho para os números que estão na frente. Então agora eu vou para o 7. Qual número eu preciso encontrar nesse array para que ele somado com 7 dê 15? É 15 menos 7, que é 8. Então, percorro o array e aqui eu vejo, opa, encontrei o 8. Então, a minha resposta é o índice desses dois números. Eu coloquei o índice aqui em cima, o índice aqui, o 7 está na posição 2 e o 8 na posição 4. Então, o meu output aqui deveria ser 2 e 4. Ou 4 e 2, a ordem não importa. Essa é uma solução que a complexidade dela de tempo, ela é O de n ao quadrado. Por que que ela é O de n ao quadrado? Porque no pior dos casos, eu vou ter que fazer essa operação n ao quadrado vezes, né? De forma, à medida que o array nums cresce, o número de operações que eu vou ter que fazer cresce de forma quadrática. Por quê? Porque sempre que eu olho um número, que eu estou fixado em um número aqui, eu tenho que olhar todo o restante do array para ver se o número complementar dele está presente. Então, eu faço isso com 3, com 1, com 7, com 9 e com 8. Então, para cada número que eu estou checando, eu passo pelo array inteiro. E a complexidade de espaço, ela é O de 1. Eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre complexidade de tempo e espaço, mas não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, porque não é a ideia, mas vou fazer um vídeo depois, olhem no canal quando sair. Aqui eu posso mostrar a comparação dessa resposta, né, do tempo que demora essa resposta, com o tempo da próxima resposta que eu vou mostrar, que é a resposta mais otimizada. Vamos passar para o código aqui e passar essa solução para o código. Nessa solução, a gente vai precisar do índice e do número de cada elemento de nums. Tá? Então, esse for representa essa setinha azul, que vai andando da esquerda para a direita. E aqui eu vou precisar de um outro for, que é para olhar os números, o restante do array, né, que está à direita. Então, for j em range, ele vai começar aqui do nosso i mais 1, da posição logo à direita, e vai até além de nums. Aqui eu checo então, né, se o num mais nums na posição j é target, eu posso retornar os índices dentro aqui de uma lista. Aqui faltou o in, e aqui a gente tem a solução completa. Eu vou enviar ela aqui no LeetCode, só para a gente checar qual é o desempenho dela. Submeter. Pronto, passou. Perceba que o runtime dela, então o tempo que demorou para rodar todos os testes, é de 1.620 milissegundos. É uma solução que é melhor que 29,33% das já enviadas para o LeetCode. Vamos pensar na outra solução, na solução mais otimizada, e ver como ela se compara aqui. Na solução otimizada, a gente vai usar uma estrutura de dados auxiliar para fazer a busca. Essa estrutura é uma hash map. Então, essa que está em verde aqui. Por que que a gente vai utilizar ela? A gente vai utilizar ela porque a busca dentro de uma hash map, ela é feita em O de 1. Então, lembra que toda vez que a gente começava aqui olhando um número, que eu vou colocar aqui no 3, na outra solução, a gente precisava varrer o array inteiro para achar se o número complementar a ele, para somar, chegar no target, estava aqui, a gente tinha que andar por todo o array. Usando o hash map, a gente não vai precisar fazer isso. Se eu tenho aqui, ó, todos esses números dentro de uma hash map, onde cada um desse número é uma chave, na hora que eu preciso procurar aqui, eu não preciso varrer a hash map inteira. Isso é uma característica da hash map. Eu não vou explicar nesse vídeo por que funciona, mas recomendo a procurarem e assim que possível eu faço um vídeo no canal sobre isso.
Mas o importante de saber, agora é isso. Eu não posso ter chaves repetidas, isso não vai ser um problema, aqui no nosso pra resolução do nosso exercício, mas sempre que eu busco, eu sei, eu tenho uma resposta exata se existe o número que eu estou buscando na hash ou não existe sem precisar varrer ela inteira. Então como a gente pode resolver isso? Agora a gente começa igual, olhando o 3, a gente vê qual número a gente precisa para chegar no 30, então a gente faz 30, que é nosso target, menos o número que a gente está olhando no momento, que é o 3, a gente vai ver que a gente precisa do 27. A gente pergunta na nossa hashmap, o 27 está aí? Não tá. Então a gente passa para o próximo número, para o número 1. Então vemos que número a gente precisa encontrar para resolver o problema, seria 30, que é o nosso target, menos 1, que é o número que a gente está olhando, vai dar 29. Existe 29 na hashmap? Não. Então passamos para o próximo. Que número precisamos encontrar para usar com 4? 30 menos 4. Então precisaríamos achar o 26. Existe 26 na hashmap? Não. Opa, eu percebi aqui que eu apaguei o 1 que estava aqui no início. Não sei se eu só esqueci, mas aqui tem um 1. Aqui é o número 17. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no número 13, né? Quando chegar no número 13, a gente vai fazer 30, que é o target, menos 13, que vai dar 17. E a gente vai perguntar, existe 17 na nossa hashmap? A gente vai ver que existe. E no valor a gente vai ter o índice que o 17 tá, que no caso aqui é o índice 6. Vou colocar os índices aqui em cima. Então a gente sabe que o output tem que ser 4 e 6 ou 6 e 4. Na hora de resolver, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, mas que não muda a resposta, que é, em vez de ter a nossa hashmap já preenchida no início, a gente vai preenchendo a hashmap na medida em que a gente for andando pelo array. Então a gente vai começar no 3 novamente. Vai ver que a gente precisa do 27. O 27 não está presente na hashmap. Se não está presente na hashmap, a gente adiciona então, a gente vê que não consegue e adiciona o 3 que a gente acabou de olhar aqui com o índice dele. Depois a gente vai para o 1. Ver que número a gente tem que achar para encontrar o complemento dele para chegar no 30, é o 29. Ver se tem 29 aqui na hashmap. Não tem. Então a gente adiciona o 1 aqui e onde ele está e passa para o próximo. Então a gente vai fazer a mesma coisa com 4, porque não vai estar aqui. Vai fazer a mesma coisa com 9, porque não vai estar ali também. Vai fazer a mesma coisa com o 13, né? Porque quando a gente chegar no 13, a gente vai ver qual número precisa, é o 17. Só que o 17 não tá aqui ainda, né? A gente não adicionou ele na hashmap ainda. Então a gente vai continuar o algoritmo, adicionar o 13. Quando chegar no 2, não vamos achar o complemento e vamos adicionar aqui também. E quando chegar no 17, a gente vai ver, pô, que número preciso somar com 17 para dar 30? 30 menos 17 é 13. O 13 tá aqui? Tá. Então a gente achou. E o índice é 4 e 6. Ou 6 e 4, não importa a ordem. Perceba que aqui a gente está fazendo uma passagem só, né, pelo nums, e para pesquisar o complemento, o número complementar, a gente não está passando por todos os números, a gente só pergunta, esse número existe aqui? E a hashmap, por conta de suas características, a gente vai conseguir saber isso instantaneamente, sem precisar passar por todos os números. Então, por isso, a complexidade de tempo aqui, ela é O de n, e não mais O de n ao quadrado. A complexidade de espaço, por sua vez, é O de 1, é O de n, aqui, desculpa, na outra era O de 1, aqui é O de n, porque a gente precisa, no pior dos casos, de uma hashmap de tamanho n, é do mesmo tamanho de nums, aqui. E aí, vamos implementar, enviar e comparar com a outra resolução que a gente fez. Aqui, bora criar o nosso numsdict, porque no Python a gente pode usar um dicionário para
que o dicionário por baixo dos panos, ele é uma implementação de HashMap. Aqui, vamos implementar aqui esse primeiro for, que ele essa setinha amarela aqui, que vai passando por cada elemento, primeiro. Então, for, vamos pegar o índice e o número, enumerate nums. Então, a gente vai pegar o índice e o número, aqui quando a gente está passando. Vamos chamar de want, o número que a gente quer. Qual que é o número que a gente quer? Ele é o target menos o num. Ele é o complemento aqui, né? Então, ele é essa conta que eu fiz em azul, aqui do lado, para encontrar qual que é o número que a gente está buscando, que a gente precisa buscar na HashMap. Então, aqui eu vejo if want in nonstick. Então, se esse número ele tá na nossa HashMap, então eu já posso retornar o índice dos dois números, porque eu sei que eles somados vão dar o nosso target. Então, aqui é nonstick de want. E se ele não tiver, a gente adiciona o número que a gente está olhando no momento na HashMap. Então, aqui é nonstick de num é igual a i, que é o índice dele. Bora enviar aqui e ver a diferença, né? Só para confirmar. Vamos ver aqui e ver a diferença. Vamos rodar, ver se eu errei alguma coisa. Os testes. Não. Veja, antes tinha dado acho que 1500 milissegundos. Essa solução, ela rodou em menos de 1 milissegundo. Então deve ter sido 0 ponto algumas coisas de milissegundos. Ela é melhor que 100% das soluções já enviadas aqui pro LeetCode. E acontece isso porque ela é O de n, enquanto a outra é O de n ao quadrado. Bom, valeu pessoal, por hoje é isso. Lembrando, vocês podem acompanhar aí e fazendo a lista pelo mateus.oncode.com/pratique. Vou continuar postando no canal aí, no canal o restante da lista, da resolução da lista. Qualquer dúvida, perguntem. Se quiserem me acompanhar mais dicas nas questões relacionadas ao algoritmo e estrutura de dados, só entrar em mateus.oncode.com e se inscrever na minha newsletter. Lá eu vou estar compartilhando bastante dicas de falar sobre algoritmo e estrutura de dados. Vou estar montando uma comunidade também para todo mundo que quiser estudar algoritmo e estrutura de dados, se ajudar. E é isso. Qualquer dúvida, deixem aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e valeu. Até a próxima.